Nós vamos usar esse espaço aqui do curso de Pedagogia Unesp-Univesp para uma conversa sobre um conteúdo da disciplina 16. A disciplina 16 é Conteúdo e Didática da Alfabetização. Nós vamos conversar com a professora Elisandra André Maranhão, que é professora assistente da D16, sobre o uso de recursos tecnológicos na educação. É isso, professor? Então, eu queria que você explicasse primeiro para a gente que tipo de recurso tecnológico o professor pode usar em sala de aula. Bom, boa noite, um prazer estar aqui, né? Um prazer que a gente possa compartilhar todo esse conteúdo aí com o pessoal da Univesp. Bom, nós temos vários recursos tecnológicos que podem ser utilizados dentro do processo de ensino-aprendizagem. Nós temos desde da internet, né, o computador, DVDs, vídeos, né, nós temos também a TV digital, que está agora atualmente, né, com uma mídia bastante nova e entrando para trabalho. Nós temos objetos de aprendizagem, nós temos pesquisas mesmo que são desenvolvidas. Dentro desses contextos de objetos de aprendizagem, nós temos infinitos recursos tecnológicos do tipo simulações, apresentações, vídeos, exercícios, atividades, tudo em contextos digitais. Tá, então você chama isso tudo de objetos de aprendizagem, é isso? Ou do objeto de aprendizagem é uma coisa específica? Na verdade, assim, existe ainda, por ser um contexto bastante atual, bastante novo, existe ainda autores que colocam como sendo objetos educacionais, tá? Ou objetos de aprendizagem, né? Então, assim, ainda não tem definido uma nomenclatura que a gente possa dizer, não, essa é diferente daquela. Então, assim, hoje, na minha concepção, objetos de aprendizagem e objetos educacionais acabam sendo a mesma coisa, na verdade. Mas tanto objetos educacionais como objetos de aprendizagem são todo e qualquer recurso digital que tenham como objetivo o ensino e aprendizagem, tá? E principalmente poder ser reutilizado. Tá? A proposta de um objeto de aprendizagem é a questão da reutilização. Se não houver reutilização de um recurso digital, ele não pode ser enquadrado dentro do que nós chamamos de objetos de aprendizagem. Vamos dar um exemplo para isso. Sei lá, um programa de televisão passou, foi embora, não tem mais, você não pode chamar isso de objeto de aprendizagem, é isso? Não, embora assim, alguns programas de televisão tenha um objetivo educacional, né, mas se ele não tiver esse contexto de reutilização, fica bastante difícil da gente colocá-lo como um objeto de aprendizagem. Um bom exemplo de objeto de aprendizagem são as simulações que a gente tem, os experimentos, os vídeos, textos, né? São todos contextos, softwares educativos, né? São todos contextos, na verdade, digitais que você pode utilizar e reutilizar no momento em que você achar determinante para o contexto da aprendizagem. E existe esse momento? Quer dizer, o professor, quando ele está, sei lá, passando um conteúdo para uma turma, ele, como é que ele descobre que, puxa, aqui é o momento de eu ir lá e buscar aquele DVD, aquele vídeo, aquele programa, aquele jogo qualquer? Tem esse momento? Como é que ele descobre isso? Na verdade, assim, quando a gente fala sobre o trabalho de recursos digitais envolvendo os objetos de aprendizagem, a gente não tira ele da cartola de repente. Né? A gente tem um processo, um planejamento, né? Então, assim, existe toda uma questão de planejar o que é que vai se trabalhar dentro do contexto de ensino-aprendizagem. A partir do momento que você planeja e você sabe que dentro daquele contexto educativo de aprendizagem, cabe ali o recurso digital, é o momento que o professor busca por ele. O professor buscando por esse contexto,
esse trabalho entre professor, aluno, aluno-professor e aluno-aluno é um momento de compartilhamento de informações, de conhecimentos, de busca realmente por aquilo que contextualiza aquilo que o professor está querendo ensinar no momento. Sim, mas não tem, então, mesmo, tudo bem, entendi. Você tem que planejar para usar isso. Você não pode usar, agora vou não. Tá, mas em que momento que é melhor usar? Planejar para usar, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, vou fazendo o planejamento da minha aula amanhã, eu não sei se eu uso ele no começo, no fim, no meio, ou quando a coisa fica mais complicada. Tem um momento certo para usar isso? Na verdade, não tem um momento certo, né? O momento quem faz é realmente essa interação entre professor e aluno para que isso aconteça. Você pode iniciar o trabalho a partir de um recurso digital, de um objeto de aprendizagem, mas também pode colocá-lo ao final. Então, montar um processo reflexivo em cima de tudo aquilo que você contextualiza enquanto ensino-aprendizagem e finalizar o seu trabalho com um objeto de aprendizagem. Ou, de repente, ao contrário, ou pegar o objeto durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, assim, não existe um momento, uma regra, não existe uma receitinha de bolo, vamos colocar dessa forma. Tá. Então tá, e de que maneira que ele pode usar isso? Quer dizer, tudo bem, existem vários instrumentos, vários recursos que ele pode usar, mas nem todo mundo tem todos os recursos à mão, né? Quer dizer, às vezes, acho que na maioria das vezes as escolas dispõem de poucos deles, Sim. né? Como é que a gente vai atrás desses objetos de aprendizagem, professor? Bom, existem algumas formas, na verdade, da gente contextualizar o trabalho com esses objetos de aprendizagem, né? E aí, os recursos que se utiliza para o desenvolvimento e trabalho desses objetos de aprendizagem vai muito do contexto da própria infraestrutura da escola, né, do que ela disponibiliza e também do planejamento do professor. Dizer hoje, por exemplo, que você necessita de um laboratório com 25 computadores para desenvolver um trabalho de objeto de aprendizagem é meio ilusório, né? É um pouco utópico. Às vezes você tem todo um aparato desse e você acaba não fazendo uso. Os computadores ficam desligados dentro do ambiente escolar e não se utiliza, por exemplo, para desenvolver o trabalho. E às vezes você tem um único computador onde você tem todo esse contexto trabalhado pelo professor, com grupos de alunos trabalhando em pesquisa e utilizando um único computador para desenvolvimento dos trabalhos com os objetos de aprendizagem. Então, assim, hoje a gente já sabe que existe um investimento muito grande, principalmente no âmbito federal, na tentativa de se utilizar mesmo os recursos tecnológicos dentro desse contexto da rede pública, né? Então, a gente tem, por exemplo, o projeto o PROINFO, né, que é o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, que tem como objetivo colocar o uso da tecnologia dentro do contexto das escolas públicas, né, e para isso, então, a liberação a montagem de um laboratório com computadores e assim por diante. Só que, assim, a gente falar sobre esse contexto, né, de montar um laboratório, criar um espaço dentro da escola para que a gente possa ter o trabalho do professor, envolve também o trabalho do professor. Envolve a disponibilidade do professor, o interesse, o desafio do professor em buscar esse conhecimento. Você acha que o professor é que tem que ir atrás disso? Forçar dentro da escola, obrigado dentro da escola para que tenha esse equipamento? Não é só isso. Na verdade, assim, não adianta você querer forçar o professor a buscar se você também não dá subsídios para o professor desenvolver esse trabalho de tecnologias pelo uso pedagógico, né? Então, assim, hoje a gente conhece alguns programas que investem em todo o conteúdo, investem em toda a infraestrutura, achando que conectar os alunos a redes sociais, a internet, vai melhorar o ensino
ensino dentro da escola vai melhorar o contexto de educação. E há uma frustração nesse sentido, porque o resultado acaba não sendo esse, né? O porquê será que isso acontece? Né? Porque realmente, será que está investindo também no professor, em como ele saber trabalhar com esses recursos? Né? Não é simplesmente tirar o aluno de uma sala, colocar no laboratório e fazer com que o aluno acesse a internet, sem, na verdade, ter por trás disso todo um planejamento, todo um contexto, e o professor saber como guiar o aluno dentro desse contexto. Né? Sim, entendo. Quer dizer, então, não é só ter a máquina lá. Não, pelo contrário. Né? Hoje a gente tem a necessidade, a visão de que a formação do professor, seja ela inicial, seja ela continuada, tem que ser pautada não somente na transmissão de informações, né? Na teoria de como usar os recursos tecnológicos, mas colocá-lo em prática para isso. A gente sabe que o professor é uma peça-chave desse contexto tecnológico, né? Se a gente for falar um pouquinho, a Unesco, por exemplo, em 2008, ela levantou a condição de melhora, a precisão de melhora do desempenho profissional desses professores, a prática do professor, né? Então, a melhora desse desempenho profissional, no sentido assim, de buscar novas metodologias, até mesmo com o uso dos recursos tecnológicos, novos planejamentos, né? Planejamentos bem mais estruturados e organização dos ambientes de aprendizagem. Então, todo esse contexto educacional acaba induzindo o professor à busca de uma necessidade de lidar com esses recursos tecnológicos. E a gente sabe hoje que as nossas crianças, os nossos alunos, eles têm uma experiência muito maior do que o próprio professor. Do que o próprio professor, né? E aí, como lidar, né, com esses alunos que vivem hoje nas redes sociais, né, que trabalham o tempo todo com uma linguagem social da internet, por exemplo, sim. E como é que ele se enquadra nisso e como é que ele pode aproveitar esse tipo de contexto que a criança traz para dentro da escola. Por isso você fala que tem que planejar, né? Você tem que ter um planejamento para desenvolver isso aí. Quer dizer, mas um planejamento também no sentido de ele buscar essa informação. Sim. Quer dizer, o professor tem que tentar obter essa informação de como lidar com esse equipamento de alguma maneira, tá certo? Sim, ele tem. Na verdade, assim, o que a gente busca colocar para o professor é que ele tenha que buscar esse recurso, né? Tem que haver, na verdade, o interesse por parte desse professor e tem que haver também o interesse das instituições em oferecer esse conhecimento ao professor, aliando a teoria e a prática. Né? Hoje, seja dentro do âmbito nacional, né, federal ou estadual, a gente já conhece alguns projetos que vêm buscando desenvolver com o professor esse contexto do uso pedagógico, né, a união entre teoria e prática do uso do recurso como favorecedor, facilitador e até inovador na questão metodológica. Né? Tá, professor, vamos fazer um intervalo rápido agora, daqui a pouquinho a gente volta, então vamos continuar com essa nossa conversa sobre o uso de tecnologia na educação. Já, já. Estamos de volta aqui na Univesp TV, na nossa conversa sobre o uso de recursos tecnológicos na educação com a professora Elisandra André Maranhão, que é professora assistente da D16, que é a disciplina Conteúdo e Didática da Alfabetização. Bom, o senhor está dizendo que o professor precisa saber lidar com os alunos, né, e com as tecnologias, aprender essa relação. Como é que é essa relação que você estava dizendo ainda para a gente, que muitas vezes o próprio aluno sabe mais que o professor, porque já nasceu ali,
desde cedo tem aquele equipamento em casa, lida com aquilo, e o professor é um migrante, né? Ele está chegando agora ali, não tem tanta intimidade com isso. Como é que o professor lida com isso? Um aluno, de repente, sabe mais que ele de um computador. Como é que ele faz uma situação dessa? Na verdade, ele teria que aproveitar essa situação, né, de saber mais e tentar juntar, aliar, na verdade, o conhecimento que ele tem, né, em questões pedagógicas, ao que o aluno tem. Então, é uma troca. E aí a gente começa a observar que há uma troca de trabalhos mesmo, né, de crescimento profissional por parte do professor, porque ele acaba resgatando aquilo que o aluno sabe até muito mais do que ele. Mas, assim, além disso, né, o que, na verdade, o professor tem a fornecer o aluno enquanto aprendizagem é tentar saber guiar o aluno também nesse contexto, porque o aluno, ele conhece a tecnologia, ele aborda a tecnologia ali com o professor, mas ele, na verdade, não sabe se guiar em função daquilo que precisa ser aprendido. Certo. E aí o professor precisa guiar, né? Então, assim, buscar por sites, comparando páginas, comparando textos, comparando conhecimentos a respeito dos sites, propor aos alunos, na verdade, um maior número de pesquisas ao invés de respostas prontas, né? Tentar buscar por níveis mais simples até uma complexidade maior em questões de conteúdo, em questões de informações propostas por esses recursos, né? Porque nem sempre a gente tem uma coisa de navegar no site certo, né? Isso. Porque o aluno com o computador na frente, em vez de fazer a redação, ele vai lá, copia uma redação e cola no processador de texto. Quer dizer, como é que o professor reage? Como é que ele consegue orientar o menino nesse momento? Na verdade, a intenção não é que haja uma cola, Sim, né? A intenção é que, na verdade, haja um processo reflexivo em cima daquilo que está sendo buscado, né? Então, por isso que a gente coloca aqui a questão do uso do recurso tecnológico, ele pode ser um aliado muito grande no processo de ensino-aprendizagem, quando o professor se volta para pesquisar os temas. Então, mostrar para o aluno que somente copiar e não refletir em cima daquele contexto não é o ideal, né? A proposta de uso da tecnologia dentro do contexto pedagógico é realmente nesse sentido, de buscar por conhecimentos, refletir em cima desses conhecimentos. Então, simplesmente copiar e entregar o que muitos alunos fazem, né? Exatamente, é isso que se usa. A tecnologia tem tido esse uso, né? Exatamente. Por isso que o papel do professor nesse sentido, ele é fundamental. Ele é o facilitador, ele é o mediador nesse processo. Se o professor não souber passar para o aluno a importância daquilo que ele está propondo, daquilo que ele está fazendo com o uso do recurso tecnológico, não há um sentido no processo de ensino-aprendizagem, nem para o professor enquanto docente, como prática, né? E muito menos para o aluno. Aí sim a gente vai ter o Ctrl-C, Ctrl-V que a gente coloca. Ctrl-C, Ctrl-V, exatamente. Mas não é só questão de Ctrl-C, Ctrl-V, por exemplo. Também tem uma questão que você falou de refletir, né? Aí ele não sabe que se ele for no site tal, tem todas as informações que ele quer lá. Então ele, sei lá, deixa de memorizar, deixa de pensar a respeito, deixa de refletir a respeito de um período da história, vamos dizer, sei lá. Isso é o que está me ocorrendo aqui agora. Então, como é que você fala para ela, tudo bem, está aqui, usa isso como um livro, não como um memorando aqui, uma coisa que você pode a qualquer momento acessar e que ela te dá aquela informação. Tem que ter essa visão. Isso. Tem que ter, e toda essa análise, por exemplo, de um site, onde que você busca todas essas informações e elas estão contidas todas ali, né, facilita o caminho, o percurso, a análise, a pesquisa histórica para o aluno, mas para isso tudo precisa haver uma contextualização anterior. Por isso que quando a gente falou no início, em que momento a gente usa o recurso tecnológico, é no começo, é no meio, é no fim, né? Isso vai depender daquilo que é proposto pelo professor.
Por isso que o uso da tecnologia hoje, ela vem de encontro ao que a gente trabalha com projetos, né? O desenvolvimento de projetos e muitas vezes o recurso tecnológico ele não serve a um único momento onde você coloca naquele momento uma consulta pela internet, mas sim, na verdade, um período de desenvolvimento de trabalhos, que começa, por exemplo, na semana, na segunda-feira e vai terminar na sexta-feira. Né? Hoje a gente tem um recurso bastante interessante, que são as webquests, que na verdade são recursos onde o aluno utiliza a pesquisa na internet para desenvolver uma determinada tarefa, por um determinado processo, uma determinada metodologia, tendo um resultado disso e aprimorando esse resultado com novas conclusões. Né? Então, perceba que é todo um processo onde o aluno está inserido dentro dessa contextualização de recurso tecnológico, não num único momento. Né? Agora, a gente está falando aqui de internet, né? Mas internet não é a única coisa que a gente pode usar com o computador. Não. Tem jogos, enfim, tem softwares, né? Isso. E como é que a gente acha? Como é que o professor tem acesso a isso? Tem lugares que ele busca isso? Isso. Na verdade, assim, o objeto de aprendizagem, ele só se valoriza, ele só, na verdade, existe a partir do momento que ele pode ser reutilizável. Você falou. Né? Então, para que ele seja reutilizável, nada mais prático do que catalogar, né, classificar esses objetos de aprendizagem em algum contexto digital, o que nós chamamos atualmente de repositórios, que são grandes bibliotecas virtuais. Né? Dentro desses repositórios, nós temos aí alguns que são grandes, inclusive a gente pode citar. Tá, vamos falar alguns então. Qual que você citaria? Qual que você considera assim, o mais importante deles? Bom, vamos conhecer um pouquinho, né? Tá. Então, assim, um que eu recomendo, que é o nosso próprio repositório, que é o Acervo Digital da Unesp. Tá. Né? Que é o www.acervodigital.unesp.br. Isso, exatamente. O que tem lá? O que ele conta lá, professor? O Acervo Digital, ele traz para o professor, para quem procura materiais, né, vários tipos de materiais, desde objetos educacionais, né, os objetos de aprendizagem, que aí envolve vídeos, textos, os próprios vídeos da Univesp TV, inclusive, né, e também materiais permanentes, que são produzidos pela própria comunidade unespiana. Né, professores, alunos, funcionários, né, que encaminham esses materiais, né, esses materiais são avaliados por um conselho, né, esses materiais sendo avaliados e aceitos, eles são introduzidos dentro desse repositório. E é uma pesquisa fácil? Ele encontra por tipos de... Sim, existe uma pesquisa bastante fácil, né, ele consegue... Existe, na verdade, categorias que são propostas dentro desse repositório e a partir dessas categorias o professor, o aluno, quem for que procure por esses materiais, consiga na verdade buscar o seu material por título, por tema, por assunto, aí o que for necessário. Tá, quer dizer, e lá, por exemplo, ele pode navegar e descobrir, por exemplo, por tipo de aluno que ele tem, por tipo de série que ele está separado assim, é fácil? Na verdade, não está separado por faixas etárias, por segmentos escolares, né? Na verdade, ele está contextualizado a partir de temas, né? Tá. Então, a busca, na verdade, é por assunto, tá? Mas aí a gente tem, dentro do nosso acervo digital lá, o link com o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, que é o BIOI. Banco Internacional, o BIOI, né? Objetos Educacionais, é esse? Isso, exatamente. Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, Objetos Educacionais. Tá certo, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, objetoseducacionais2.mec.gov.br, está aí na tela. Isso, exatamente. Todo mundo copiar aí. E ali você encontra o quê, nesse link? Então, nesse link nós temos aí catalogados, em média assim, 14.300 objetos.
como é um banco internacional, nós não temos objetos somente em língua portuguesa. Exatamente. Né? Então, a gente tem uma infinidade de objetos aí que podem servir ao professor, bastando, na verdade, ele fazer a sua procura da forma que ele realmente desejar, né? Com o tema que ele quiser. E dentro do banco, então, a gente tem esses segmentos escolares, né? E a gente tem segmentos por assunto, né? Por temas. E você consegue, na verdade, utilizar estes objetos dentro do contexto educacional conforme aquilo que você for planejar. Então, assim, é uma busca, percebe que são 14 mil, né? É bastante coisa. Então, assim, o professor precisa sentar, analisar o objeto. Dedicar um certo tempo para aquilo. Exatamente. E olhar para o objeto para saber se realmente ele contextualiza aquilo que ele quer dentro do processo. Poderia também, sei lá, pegar exemplos de objetos em outras línguas e tentar buscar uma tradução ou adaptação. Sim, hoje a gente tem o trabalho de licenciaturas, por exemplo, com língua inglesa, né? A língua estrangeira, e aí a gente pode sim fazer essas adaptações, essas comparações. Existem muitos materiais ali que são ricos, não só pela linguagem, mas pela contextualização, né? E às vezes um objeto que não tem tanta familiaridade na linguagem, mas ele tem dentro do contexto, seja ele de química, por exemplo, um experimento, né? Seja uma simulação, né? Então, assim, depende do objeto a ser utilizado. Bom, nós já estamos chegando no final do nosso tempo aqui, professor. Tem mais algum que o senhor quer dizer? Tem o portal do professor. Sim. Tem o portal do professor, né, que traz aí recursos para o professor em relação a planos de aula, em relação a dinâmicas escolares e que o professor consegue fazer uso. Uma parte desse portal que é bastante interessante, que são os planos de aula, onde o professor pode enviar os seus próprios planos de aula para que eles façam a análise e compartilhar com todos que acessam esses ambientes. Tem também o domínio público. O domínio público. Isso é interessante também. Que também é um repositório de materiais, de objetos educacionais. domíniopublico.gov.br. Isso. E que também traz, né, esse contexto de objetos educacionais, de materiais para o professor utilizar em sala de aula. Então, todos esses repositórios, na verdade, são importantes e bem úteis para o professor dentro desse contexto de ensino. Bom, só para a gente concluir, quer dizer, então o professor tem que ir lá, o ideal é que o professor visite esses sites, veja lá o que ele pode usar e planeje o uso desse material dentro da sala de aula, dentro do contexto da aula que ele está dando. E pode ser desde da alfabetização até o ensino médio. Independe do contexto educacional, até mesmo para o professor de ensino superior, né? Os nossos próprios alunos da Univesp, hoje eles têm contato dentro da nossa disciplina com 2 objetos que foram desenvolvidos só para eles, né? Então, não existe a necessidade de se ter um objeto de aprendizagem, um objeto educacional somente para alfabetização, somente para ensino médio, né? O contexto em nível superior também, né? Quer dizer, então ali ele encontra formas de trabalhar com tecnologia na sala de aula, de maneira variada, é isso? Sim. Então, quer dizer, tem que buscar informação, buscar o equipamento, tem que se movimentar. Ele tem que estar pronto para o desafio. Que é um desafio, né? Que é um desafio, né? E que não dá para se escapar desse desafio, né? Porque nós temos hoje um alunado que, queira ou não, está dentro de uma era digital. E se você fugir disso, ele não vai nem se interessar muito pela aula que você está dando. Exatamente, né? Professora, obrigado por sua presença aqui, obrigado pelas suas informações. A gente fica por aqui. Até a próxima.